Olá, torcedor do Timão! Antes de começarmos com as informações explosivas de hoje, eu quero fazer um pedido especial para você. Por favor, comente aqui embaixo o seu nome e de qual cidade você está acompanhando o nosso canal. Eu quero saber até onde a força da Fiel está chegando. E claro, se você é corintiano de coração, já deixa o seu like agora mesmo para fortalecer o nosso trabalho. O clima nos bastidores do Parque São Jorge está fervendo e a torcida não para de perguntar: onde estão os novos reforços? Fabrício Angelieri e Zaccaria Labiade já chegaram, já vestiram o agasalho do clube, mas o campo parece um horizonte distante. A expectativa era de que eles pudessem dar uma resposta imediata após o desempenho instável da equipe. Mas o técnico Dorival Júnior trouxe uma notícia que caiu como um balde de água fria em muitos setores da torcida. A realidade é que o processo de integração desses atletas é mais complexo do que se imaginava e envolve fatores que vão desde o condicionamento físico crítico até barreiras burocráticas internacionais que estão travando a documentação. O torcedor quer pressa, mas o comando técnico exige paciência. O que está acontecendo de fato no CT Joaquim Grava? Por que jogadores desse calibre precisam de tanto tempo enquanto o time sofre no Paulistão? Vamos mergulhar agora nos detalhes que ninguém te contou sobre essa espera angustiante e o que Dorival Júnior realmente planeja para essas duas peças que podem mudar o patamar do Corinthians na temporada. A grande questão que paira sobre a Neoquímica Arena é a condição física. Dorival Júnior foi muito claro em sua última coletiva e não usou meias palavras para descrever o cenário atual de Angelieri e Zacarias. Segundo o treinador, ambos os jogadores precisam de um tempo maior de preparação, porque ficaram muito tempo parados. No futebol moderno, qualquer semana sem ritmo de jogo se transforma em um abismo físico. E no caso desses dois, o buraco é ainda mais embaixo. Fabrício Angelieri, o lateral argentino que chegou com status de titular, não entra em campo para uma partida oficial desde o dia 21 de dezembro do ano passado. Sua última atuação foi na final da Copa do Brasil, defendendo as cores do Vasco. De lá para cá, foram quase 2 meses sem o impacto de um jogo real. Embora ele venha treinando no CT Joaquim Grava, o ritmo de treino é drasticamente diferente do ritmo de competição. Dorival sabe que lançar o jogador agora, sem a base física necessária, é correr o risco de perder o atleta por lesão logo na estreia. A comissão técnica está trabalhando em um cronograma de recondicionamento acelerado, mas sem pular etapas. A ideia é que em 2 semanas ele esteja pronto, mas até lá o Corinthians terá que se virar com o que tem. Esse cuidado extremo mostra que Dorival prioriza a longevidade do atleta na temporada, em vez de uma solução imediata que pode custar caro lá na frente. Mas será que a torcida, pressionada pelos resultados, tem essa mesma paciência? Se a situação de Anghileri é física, o caso de Zaccaria Labiade ganha contornos de mistério e burocracia. O meio-campista marroquino é uma aposta internacional que gera muita curiosidade, mas até agora ele é quase um fantasma no Parque São Jorge. Diferente de Anghileri, Zaccaria ainda não teve sua situação regularizada e sequer foi anunciado oficialmente com todas as pompas pelo clube. Ele não aparece no boletim informativo diário, o BID da CBF, e isso tem uma explicação: a burocracia brasileira para atletas estrangeiros que nunca atuaram no país. Por ser a primeira vez de Zaccaria no Brasil, os trâmites de visto de trabalho e transferência internacional são muito mais lentos e rigorosos. Além disso, o histórico de inatividade do marroquino é ainda mais preocupante que o do argentino. Sua última partida oficial foi em 22 de novembro do ano passado. Estamos falando de quase 3 meses sem jogar futebol de alto nível. Imagine a cabeça de um treinador que recebe um reforço de peso, mas sabe que não pode contar com ele por questões de papelada e falta de fôlego. O Corinthians tenta agilizar os processos nos bastidores, mas a verdade é que Zaccaria ainda é uma incógnita tática. Quem indicou o jogador? Como ele se encaixará no esquema de Dorival? Enquanto essas perguntas ficam sem resposta, o jogador assiste aos jogos das tribunas, sentindo o calor da Fiel, mas sem poder retribuir o carinho com a bola nos pés. O prazo de 2 semanas dado por Dorival também se aplica a ele, mas a regularização documental é o primeiro grande obstáculo a ser vencido. Não podemos ignorar o contexto em que esses reforços chegam. Anghileri e Zaccaria desembarcaram em São Paulo na noite do dia 8 de fevereiro e foram direto para o estádio. Eles sentiram na pele o que é o Corinthians logo de cara.
assistindo à dolorosa derrota para o Palmeiras na Neoquímica Arena. Imagine o que passou pela cabeça desses jogadores ao verem o estádio lotado, a pressão absurda da torcida e o time precisando de criatividade e solidez defensiva. Eles viram de perto as lacunas que foram contratados para preencher. O lateral argentino viu a dificuldade de contenção pelas alas, enquanto o meia marroquino percebeu a falta de uma conexão mais refinada entre o meio-campo e o ataque. Essa experiência nas tribunas serviu como um batismo de fogo, mas também aumentou a cobrança externa. O torcedor, ferido pela derrota no clássico, olha para o banco e para as tribunas e se pergunta: por que eles ainda não estão lá embaixo ajudando? Dorival Júnior está em uma posição delicada. De um lado, a ciência do esporte e a fisiologia dizem para esperar. Do outro, o clamor de milhões de loucos do bando pede por mudanças urgentes. O treinador explicou que a demora é estratégica para evitar o queima-roupa. Ele não quer que os novos contratados entrem no meio de um furacão sem estarem devidamente preparados, pois uma estreia ruim poderia marcar negativamente a trajetória deles no clube. É um jogo de xadrez, onde o tempo é o maior inimigo de Dorival. Então, qual é o veredito final? Se seguirmos o prazo estipulado por Dorival Júnior, estamos olhando para um horizonte de aproximadamente 14 dias para vermos a dupla em ação. Isso significa que nas próximas rodadas do Paulistão, o Corinthians continuará sua jornada de superação com o elenco atual, enquanto Angileri e Zaccaria passam por uma espécie de mini pré-temporada privativa no CT Joaquim Grava. Os treinamentos estão sendo intensificados, com foco total em força, explosão e entrosamento tático em campo reduzido. O objetivo é que, ao entrarem, eles não apenas joguem, mas transformem a dinâmica do time. A Fiel espera que essa espera valha a pena e que esses 15 dias de molho resultem em jogadores prontos para decidir partidas. E você, torcedor corintiano, você concorda com a decisão do Dorival Júnior de segurar os reforços por mais 2 semanas para garantir a parte física? Ou acha que eles deveriam ir para o sacrifício e ajudar o time agora mesmo no Paulistão? A situação é crítica ou a cautela é o melhor caminho para evitar lesões futuras? Deixe a sua opinião sincera nos comentários, pois o seu ponto de vista é fundamental para o nosso debate. Não se esqueça de conferir se você ainda está inscrito no canal e se o sininho de notificações está ativado para não perder nenhuma atualização sobre o nosso timão. Vamos acompanhar de perto cada passo de Angileri e Zaccaria nessa contagem regressiva. O Corinthians se reapresentou nesta terça-feira e a grande expectativa gira em torno de uma peça fundamental no esquema de Dorival Júnior. Estamos falando de Breno Bidon. Após ser desfalque nas últimas partidas devido a um incômodo estiramento no músculo posterior da coxa direita, o jovem talento finalmente deu um passo decisivo para o seu retorno. Bidon iniciou hoje o período de transição física, um sinal claro de que o departamento médico está otimista e que sua volta aos gramados está mais próxima do que imaginávamos. Imagine o alívio para Dorival, que precisa de criatividade e vigor no setor central para os desafios que virão. A presença de Bidon nos treinos de transição não é apenas uma notícia médica, é um reforço moral para todo o grupo que se prepara para uma sequência de jogos que pode definir os rumos do timão nas competições nacionais e estaduais. A recuperação do atleta está sendo tratada com cautela, mas a evolução é notória, e a Fiel já começa a projetar o meio-campo ideal com o retorno dessa joia. O impacto de sua ausência foi sentido, e sua volta representa mais do que apenas um jogador em campo. Representa a engrenagem que faltava para dar fluidez ao jogo ofensivo que a nossa torcida tanto exige e merece ver em cada partida disputada. Agora, na nossa segunda notícia, vamos detalhar como foi o trabalho intenso comandado pela comissão técnica neste retorno aos treinamentos. O elenco não teve moleza após a folga. A atividade começou com um treino de posse de bola sob pressão, focando naquela transição rápida que Dorival tanto exige. Os titulares que jogaram mais de 45 minutos contra o São Bernardo ficaram na parte interna para um trabalho regenerativo, preservando a musculatura para o que vem pela frente. Já os demais atletas foram para o campo reduzido em um exercício de ataque contra a defesa que pegou fogo. O foco é total no Atlético Paranaense, em jogo atrasado da segunda rodada do Brasileirão. É uma partida de 6 pontos na Arena da Baixada, um campo sempre hostil, onde o Corinthians precisa mostrar sua força e organização. E não para por aí. Logo após essa batalha em Curitiba, o Timão já vira a chave para o Paulistão, onde enfrentará a Portuguesa no Canindé pelas quartas de final.
O calendário está apertado e cada detalhe físico, como a recuperação de Bidon, será vital. A estratégia de Dorival Júnior é clara: rodar o elenco com inteligência, sem perder a competitividade. Dorival sabe que o desgaste é o maior inimigo nesta fase, por isso a ênfase em trabalhos de pressão pós-perda e jogo em campo reduzido para manter o ritmo competitivo lá no alto. A Fiel pode esperar um time aguerrido e muito bem preparado taticamente para buscar essas vitórias essenciais que podem mudar o patamar do clube na temporada. Fique ligado, pois as próximas horas serão decisivas para definir quem viaja e quem inicia entre os titulares nessa maratona alvinegra rumo à glória. Não se esqueça de se inscrever no canal para não perder nenhuma atualização sobre o nosso Coringão. A caminhada é dura, mas com o apoio da Fiel e o retorno de peças-chaves, o objetivo está cada vez mais perto de ser alcançado. Vamos juntos, Timão!